O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou perguntá-los a Jesus: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades, espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhe respondeu: Ide contar a João que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Povo santo de Deus, feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. João Batista, quando ele pede para fazer a pergunta para Jesus, muitos teólogos vão falar muitas coisas aqui. Vão falar que os biblistas, que João estava em dúvida se era mesmo Jesus, enfim, tem muitos argumentos. Eu, um simples teólogo, um simples padre, tem uma convicção teológica sobre isso, João Batista não tinha dúvida nenhuma que Jesus era o verdadeiro Messias. Antes desse fato, João Batista já havia dito, tinha encontrado com Jesus, e já havia dito: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista falou isso com convicção? Ou João Batista falou isso assim: olha gente, eu acho que ele é o Cordeiro de Deus, e eu acho que ele tira o pecado do mundo? Foi assim que João Batista disse? Não. João Batista é muito direto: eis o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Em outro momento, João Batista, encontrando Jesus frente a frente, fala: olha, eu que devo ser batizado por ti, e eu não te batizar. Jesus fala: por enquanto faz do jeito que tem que ser feito, deixa desse jeito. João Batista tinha dúvida que ele era o Messias? Não. A dúvida era de quem? Dos discípulos. João Batista, como ele queria se fazer pequeno para que Jesus pudesse crescer, e na dúvida dos discípulos, ele fala o seguinte: vai lá então, pergunta para ele, veja se é ele mesmo. E como João Batista era uma autoridade, não uma autoridade civil, não uma autoridade do império, João Batista já era uma autoridade pelo bem que ele fazia. As pessoas viam ele, a palavra de João era uma palavra de autoridade. Logo, se ele chegasse e falasse assim: Jesus, eu quero saber se o senhor é o Messias mesmo, então teriam medo de Jesus não responder. Mas levando o argumento de autoridade, eles teriam a certeza. E o argumento de autoridade era levar o nome de quem? De João. Levando o nome de João até Jesus, eles tinham a certeza: Jesus vai responder. Olha a resposta de Jesus. Jesus poderia ter muito bem falado assim, se Jesus também tivesse duvidando de que João Batista estava duvidando que ele era o Messias. Jesus poderia ter chegado e falado assim: olha, fala para João Batista que foi ele que falou para mim que eu sou Cordeiro de Deus. Ele que disse para aqueles lá, os sacerdotes, e também para os fariseus, os levitas, os levitas, foi para eles que
que João também disse que ele não era nem digno de desamarrar minha sandália. Então assim, João está surtando. Jesus poderia questionar, né? Jesus poderia falar, João é bipolar por acaso? Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra coisa. Não, Jesus aproveitou o que era próprio dele fazer, que eram os sinais que ele deveria apresentar, os sinais do reino, os sinais que ninguém conseguia fazer. Profetas fizeram um pouquinho daquilo, Jesus faz por completo. Então Jesus começa dentro da lógica, e eu gosto muito da lógica de Lucas. Lucas, como era um médico, ele faz questão de atestar as coisas. Jesus fez com que o cego enxergasse. Gente, isso é fenomenal. Já imaginou se você colocar assim, Jesus fez com que o cego andasse, né? Aí eu fico pensando, por que Lucas fica repetindo essas coisas? Ele é médico. É próprio dele ter que atestar de uma forma assim, vamos falar de uma forma científica da época, de que de fato o que Jesus fez foi um grande milagre. Os mortos ressuscitam. Ué, estranho seria se os mortos continuassem mortos. Seria muito estranho, já que o objetivo naquele momento era fazer reviver. Então perceba que dentro, gente, de todo esse contexto, dentro de toda essa passagem, dentro de assim, toda essa força, essa carga que carrega esse evangelho, João não duvida de nada. João quer que os discípulos dele se tornem discípulos de Jesus. E por isso João os apresenta a Jesus. Tanto é que João vai morrer. E os discípulos de João passam a seguir quem? Jesus. João não tem competição com Jesus. João não tem intriga, não tem jogo de poder. Não, eu não vou. Meus discípulos, esse povo que me segue, esse povo que me doutrina, esse povo que me adora e adora a minha doutrina, não vai seguir outro não. João é o contrário. Vai lá, pergunta vocês para ele mesmo. Ele vai falar quem ele é para vocês. E nós sabemos, João já está no processo de quê? De prisão, né? Esse processo de João aqui já é um processo de prisão. Então, quando nós olhamos, gente, para a realidade de São João, quando nós percebemos que ele realmente se faz sempre pequeno, e que ele não tem o objetivo de ganhar espaço, mas ele tem um objetivo sempre de ter o espaço dele na dignidade da pequenez que ele é. Quero aproveitar então a passagem de hoje, já que estamos celebrando a missa da família, para a gente trazer um pouco dessa realidade também para as nossas famílias. Tem que ficar ligado esse negócio mesmo, Aí ele fica, isso, nossa senhora, como melhorou, viu? Deus te deu o céu. Eu estou agoniado, eu estou andando para lá e para cá, não é porque eu quero não. Eu estou desviando de você com esse negócio. É a luz para lá, essa luz para cá. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso, viu? Tirou esse flash da frente. Pois bem, povo santo de Deus, olhando para a nossa família, hoje eu queria que a homilia voltasse principalmente para marido e mulher. Talvez depois a gente possa falar mais sobre os filhos. Padre, eu não sou casado, eu sou separado, então não serve para mim. Não, serve sim. Serve para a sua experiência de vida. Serve para o conselho que você pode dar para o outro. Uma vez uma senhora falou comigo, eu ia fazer uma sequência de pregações sobre família. Eu era diácono. Diácono, não vou participar não, porque eu sou separada. E quando eu ouço falar em família, eu me sinto muito mal. Eu falei para ela, minha santa, larga de ser carente, tá? E o que a senhora for aprendendo lá, a senhora pode ajudar. A senhora tem filho, a senhora tem pessoas conhecidas, então a senhora vai ajudando, né? E de fato, ela não foi. Então assim, não adiantou muito as coisas que eu falei para ela não. Mas, quando nós olhamos a realidade de uma família, nós temos que lembrar que no casal, existe algo que é doutrina da igreja. Não foi o padre Vilmar que criou. Até porque se fosse eu, talvez a doutrina não ia valer nada. Foi o Espírito Santo usando dos nossos
bispos, do Santo Padre o Papa, de toda uma congregação voltada com olhar para a família, especialmente São João Paulo II, que em 1981 ele escreveu uma encíclica, quer dizer, um documento, né, voltado para a família, chamado Familiares Consórcio. Alguém já ouviu falar desse documento aqui na igreja? Quem já ouviu, levanta a mão. Tá vendo, gente? Pouquíssima gente. Desculpa a pergunta, levanta a mão não, para não passar vergonha, né? Levanta a mão não, tá bom? Quais foram os candidatos que ganharam em Goiânia e aqui em Goianira? Não levanta a mão quem sabe. Sabe o nome do candidato que ganhou, mas não conhece uma coisa preciosa, que é um documento da igreja. Quantos livros vocês já leram nesse ano? Agora, se alguém quiser falar, pode. Quantos livros você já leu nesse ano? Quantos livros já leu nesse ano? Nenhum livro. Nenhum. Misericórdia. Tá até de cabecinha baixa aqui, ó. Nenhum? Nem a Bíblia? Corta essa mão. Vanessa. Oi? 15 livros. De espiritualidade você leu quantos? 4, ó, já está bom tamanho. Vamos passar por aqui. Quem mais? Quem leu e levanta a mão. Quantos livros você leu, Renilson, esse ano? Nenhum. Leu esse ano? Nenhum. 4 mais a Bíblia. 4 livros. Algum de espiritualidade? 1. Qual que foi? Não era tão bom assim também não, né? Tanto que você nem lembra o nome dele também. Quem mais leu aí? Ninguém mais aí no fundo? Tá bom, dá um giro pessoal de casa, vê o tanto de gente tem aqui. E o tanto de gente não está lendo muita coisa. Pronto. Em 1981, São João Paulo II, ele escreve Familiares Consórcio. É um livro voltado para a família. Gente, eu indico para vocês, leiam Familiares Consórcio. Se você não quiser comprar o livro, você vai lá, porque está disponível, a igreja coloca disponível, e não é pecado moral. Esse não é pecado moral, você ler na internet não, você pode até imprimir ele, tá? Pecado moral, o preço que cobra quando eles vão vender esse livro para a gente, isso é um pecado moral. Agora, você olhando lá na internet, é só você digitar Familiares. Só colocar Familiares, vai aparecer na frente, consórcio. Que significa família empreendedora, é o nome que é dado, né? Família empreendedora. Então, Familiares Consórcio. Quando São João Paulo II ele vai falar sobre a família, de forma especial o casal, ele vai citar o modelo do casal, que é o modelo que o Espírito Santo pede dos casais para a igreja. Que o casal tenha uma vida que seja uma vida de amor, que é doação total, fiel e fecunda. O que isso significa? Significa que o casal, vamos olhar a pequenez de São João Batista, gente, que ajuda muitos casais também a voltar para essa pequenez. Às vezes os casais começam certas discussões, e se eu tiver muito errado nisso aqui, você coloca a sua mão no fogo, tá? Se eu tiver muito errado, que eu vou falar agora. Perceba que muitas das discussões que começam dentro de uma casa são por pequenas coisas. São por alguns detalhes que o outro não concorda. Só que vai passando o tempo, essas pequenas coisas vão crescendo. E você vai juntando coisa. Quando você percebe, já tem um monte de coisa. Aí vem uma discussão maior. A discussão maior, no lugar de discutir coisa séria, não. Começa a discutir. Aí eu lembro aquele dia, era 3 de outubro de 1995, você estava sentado na sua bicicleta Monarch, cor azul, daquele cilindro maior que você tinha. Ela tinha um descascadinho do lado ali ainda tinha umas flores lá, desenhado não sei o quê, porque era de uma banda lá, não sei o quê. E aí passou aquela sirigaita que passou lá na frente, você olhou para ela, eu lembro muito bem daquele dia, ela tinha uma xuxinha rosa aqui, uma verde aqui, uma amarela aqui, ela estava com todas as unhas pintadas, só que a unha do polegar dela tinha um pequeno descascadinho ainda, na pintura que ela fez da unha.
E eu percebi que o calcanhar dela ainda tinha um pequeno rachado. É muito bem, é aquela lá, né? Você acha que eu não lembro? Você acha que eu esqueci? Perceba, gente. Às vezes, o casal pega coisas lá de muitos e muitos e muitos anos atrás, para quê? Para colocar na discussão. Por quê? Porque quando começa uma briga, eu não posso perder. Eu não posso ser pequeno. Eu não posso ajudar o outro a crescer. Muito pelo contrário, eu tenho que provar. E eu tenho que provar para o outro que ele está errado. Estou errado, minha gente? Normalmente o casal fala assim: ô meu bem, é a discussão, meu bem, eu sei que eu estou errado, tá bom, e a gente continua. Aí no outro dia, não, eu sei que eu estou errado. Dificilmente. Então São João Paulo II, ele escreve para ajudar as famílias a sair dessas mazelas e desses erros. Então ele vai escrever: primeiro, é necessário que na vida de um casal exista um amor. Tem que ter amor. Agora nós temos que compreender bem o que significa o amor. Eu tenho falado já disso, não sei onde, porque eu nunca sei para quem que eu falo as coisas, mas quando se trata do amor, por vezes se traz muito esse amor sentimentalista demais. O menino começou a namorar com a menina, com 2 dias já liga para o outro e fala assim: ó, amor, pelo amor de... Não, gente, cá entre nós. Com 2 dias que você conheceu a pessoa, dá para você falar que você ama ela? Isso é empolgação demais. E não é só jovem não. A veiarada às vezes também, que conheceu a pessoa hoje, quando é amanhã já está falando: nossa, mas eu amo, eu estou apaixonado, eu já amo de paixão. Não, ou você ama ou você é apaixonado. É uma coisa ou outra, tá? Até porque paixão é o bom sofrimento de entrega. Isso é paixão. Da única palavra que eu aprendi em italiano, que todo mundo sabe, né? Mas eu aprendi, a única coisa em italiano que eu aprendi para impressionar vocês, né? Passione. Então, quer dizer, é a paixão. É um sofrimento por algo que vale a pena. O amor não é isso, minha gente. Amar é ultrapassar a base, a barreira do sentimento. Enquanto eu estou no sentimento, eu não estou no amor. Eu estou no caminho. Amar é quando eu consigo ultrapassar essa grande barreira do sentimento. Porque enquanto é sentimento, é só o que eu sinto. E eu preciso sentir para que eu possa dar um passo a mais para com o outro. Aí eu começo: olha, eu amo você demais, então eu te dou um anel. Eu amo você demais, então agora eu vou te dar uma pulseira. Eu amo você demais, então agora eu vou te dar uma roupa. Eu amo você demais, agora vamos fazer uma viagem. Eu amo você demais, agora nós vamos ter, sei lá, vou levar você no melhor restaurante que tem em Goianeira. Qual que é o melhor restaurante de Goianeira? Sem fazer propaganda. Alguém não tem aqui o melhor. Tá bom, vou levar lá no restaurante que eu fui um dia, depois eu vou contar a história para vocês. Quando eu tinha 16 anos de idade, fui no Piquiras. Piquiras era um restaurante top, não sei como é que é hoje. Mas não vou entrar em detalhe não, porque foi vergonhoso demais esse dia. 16 anos, era office boy. Na hora que colocou aquele monte de talheres para mim, eu não sabia o que eu fazia. Não sei para que também, eu só tenho uma boca e 2 mãos. Não sei para que coloca lá 4 garfos, 3 facas, né? Tanto de prata assim, um empilhar assim. Enfim, né? Coisas da vida. Eu esqueci o que eu estava falando agora. Me ajuda aí, gente. Assim, então assim, você quer conquistar o outro para que o outro possa sentir algo. Agora, quando você começa a perder as coisas, agora você não tem dinheiro, agora você talvez já não tem mais aquele carro para passear, agora talvez você já não tem mais aquela força física que você tinha. Você está com 60, 70, 80 anos de idade, você não tem mais aquela força física que você tinha com 15, 16 anos de idade. Aí a gente começa a perceber que o amor é quando eu começo não mais a ter que conquistar o outro para que ele possa se sentir bem. O amor é quando eu arranco um pedaço de mim por causa do outro. O amor é quando... O filho, né? Os filhos. O amor é quando vocês têm a capacidade de levantar 3 horas da manhã porque o filho está doente. E se talvez vocês não tenham carro, talvez não tenham moto, talvez não tenham bicicleta, talvez não tenham nem dinheiro para pagar um aplicativo da vida, você joga o menino no colo e você sabe que daqui até o hospital pode levar um tempo e você não tem vergonha de pedir uma carona, você não tem vergonha inclusive de passar no meio de pessoas, você sabe, eu posso ser assaltado. Gente, nunca passa uma coisa assim
tão sensível na mente, ou melhor, tão insensível na mente de quem ama. Eu tenho contado isso algumas vezes, quando minha mãe falou que eu passei mal, eu saí de madrugada me levando para o hospital, quando eu era criança. Minha mãe é medrosa, tadinha. Mas ela esqueceu que tinha mala, que tinha ladrão, que tinha não sei o quê. Por quê? Porque o amor é arrancar um pedaço, você aceitar perder por causa do outro. Enquanto você, marido e mulher, não aceitar perder por causa do outro, você não aprendeu ainda o que é amar. Eu dei exemplo dos filhos, mas o exemplo tem que ser dado aqui hoje é entre o marido e a mulher, é entre os esposos. Vocês têm que ter essa capacidade de tirar um pedaço de você, e isso começa com as renúncias. Quando você começa a renunciar certas coisas, principalmente coisas desnecessárias, e depois coisas necessárias, por causa do seu casamento, você não está dando prova de amor, você está amando. Não precisa dar prova de amor. Jesus não quis dar prova de amor. A gente canta, né? Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. É verdade, mas Jesus não quis. A intenção de Jesus não era dar prova de amor. A intenção de Jesus era amar. Dar prova é porque eu tenho que provar para o outro que eu amo. Jesus nunca pensou em provar para o outro. Jesus simplesmente amava. Então o casal, o primeiro ponto que ele deve pensar na pequenez no matrimônio, quer dizer, se fazer pequeno para que os dois possam crescer em Deus. O primeiro ponto é que o casal entenda o verdadeiro sentido do amor. Falar que ama, gente, é muito fácil. Mandar cartinha, nossa, eu te amo, é muito fácil. Você vai ver o verdadeiro amor com a pessoa quando você passar por uma grande crise e você perceber que do seu lado, aquela pessoa que disse que te ama, ela continua e continua firme. Tempos atrás, eu confesso que eu gosto muito do jornalismo feito pelo Roberto Cabrini. Eu acho ele um bom repórter, eu acho ele um dos melhores repórteres que tem. Eu gosto do modelo dele trabalhar reportagem. E ele fez uma reportagem bacana de um casal que eles casaram, tal. Aí a mulher teve uma doença, ela paralisou na cama. E o cara falava: olha, eu vou continuar com ela, porque é a mulher da minha vida, porque não sei o quê. Ele volta lá depois de 2 ou 3 anos. Aí o rapaz tem a capacidade, já largou da mulher, já estava com outra vida, que tem a capacidade de falar assim: Cabrini, só quem passou pelo que eu passei sabe como é. Eu sou jovem, eu tenho uma vida toda pela frente, Cabrini. Ela está deitada numa cama, não tem perspectiva mais de futuro para a gente. Qual que era a perspectiva de futuro dessa pessoa? Não estamos fazendo julgamento, estamos fazendo uma análise, né? Qual que era a perspectiva de futuro dessa pessoa? É porque tinha alguém que poderia ter um ato conjugal? É porque realmente a mulher era muito bonita e ele podia chegar perto dos amigos e mostrar: essa é a minha esposa? Amar é aprender a perder. Inclusive aprender a perder a própria vida por causa do outro. Como seria bonito, gente, se esse rapaz tivesse continuado com essa mulher pelo amor, não pela dó. Até porque pela dó ninguém fica muito tempo. O que segura, o que reforça nossa vida é o amor. Por outro lado, eu me lembro bem na teologia, quando uma irmã, uma professora que eu tive, uma freira, ela contou a história de um homem também que teve uma deficiência, da mulher. Ela dormiu bem e acordou descoisada, não mexia nada. Levou no hospital, e aí tem o nome da doença que eu não faço a mínima ideia qual que é. E falou: a doença é degenerativa, ela só vai piorar. Então esse homem continuou acompanhando a esposa. Um casal muito católico, né? Continuou acompanhando. Eles não precisavam provar para ninguém. Lembra, eu não preciso provar para ninguém o que eu sou, eu só preciso ser. Esse negócio de ficar provando para os outros não vai adiantar nada. Eu vivo a minha vida, e se eu vivo minha vida em dignidade, dando bom testemunho, está de bom tamanho. É assim que a gente tem que fazer. Esse é o verdadeiro testemunho. Né? Testemunho não é nem sempre eu ter que levantar a mão e falar da graça de Deus em minha vida, mas eu viver as pessoas perceberem que na minha vida eu aceito a graça de Deus fazer parte. E aí os amigos dele, ela dizendo, né, que ele contou, ela teve contato, ela conheceu a pessoa. Os amigos dele falaram assim: rapaz, larga de ser bobo. Essa mulher
Olha, não é degenerativo? Então, ela não ouve, ela não pensa mais, não tem mais intelecto, ela não fala, ela não enxerga, ela está numa cama, meu amigo. Toca a sua vida, vai ser feliz. E o pessoal falava para ele, eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz sabendo que você está sendo feliz. Presta atenção, você está numa cama, e aquela pessoa que um dia você disse para ela disse para você, fez um juramento diante do padre, representação da própria igreja, representação do Cristo, e fez o juramento para as pessoas presentes, e fez o juramento um para o outro, que na saúde e na doença eu te acompanho. É justo? Será que faz parte da adequação com Deus? Isso é justo, né? Estar adequado com Deus. Será que faz parte dessa adequação com Deus? Você agora falar que será que a pessoa que está lá sofrendo, ela vai ficar feliz em saber que agora você está com outra pessoa? Sendo que vocês fizeram um juramento, até que a morte pudesse separar. E olha que você não vai rezar para o outro morrer, para separar, claro, né? Tem gente que eu acho que pensa assim. Inclusive tem gente que fica pensativo. Padre, eu não sabia que aquele sim que eu disse aquele dia ia ser um trem tão terrível assim na minha vida. Se eu soubesse que casamento era isso, eu nem tinha dito aquele sim. A gente ouve isso. Então, durante 7 anos, essa pessoa ia para um aniversário, ficava um pouquinho, e quando alguém questionava, falava assim, não, fica mais. Não, minha esposa está lá em casa me esperando. Ele dava banho, ele cuidava dela como se cuidava de uma criança. Depois de 7 anos, um dia, quando ele acorda, é bonito, gente, isso, porque é um fato real. O bonito disso é porque não é uma história criada para emocionar ninguém, mas mostra o quanto o amor é capaz de curar. Ele rezava o terço todo dia do lado dela, e ele como um padre, porque uma coisa que o marido pode fazer na esposa, e que ninguém mais pode fazer inclusive, é rezar onde está a doença. O marido pode rezar em qualquer lugar da esposa, a esposa pode rezar em qualquer lugar do marido, o padre não pode. Dependendo do lugar que é a sua doença, eu levanto a mão e você fala, minha filha, estou te abençoando. Nem falar para o padre não está a doença, inclusive. O esposo não. Tanto que os casais, quando tem a gravidez, eu peço ao marido, olha, coloca a mão na barriga da sua esposa todo dia. Antes de dormir, faz uma oração todo dia. Então, todo dia rezava o terço, ele ia lá, fazia o sinal da cruz nela. Depois de 7 anos, um dia ele está ali na cama, acorda pela manhã, e como ele fazia todos os dias, ele virava para dar um beijo nela. Né? Todo dia. Olha que coisa bonita. Ele leva um susto. No que ele vira, não encontra ninguém do lado. Então, ele começa a olhar na cama, caiu ali no chão alguma coisa. Ela está em pé, derramando de lágrimas na frente dele. Ela havia sido curada, só Deus sabe como, nem os médicos. A gente sabe como, né? Nós sabemos, a gente conhece o nosso Deus. A gente sabe como é que ela foi curada. A oração verdadeira do marido que ama ajudou na cura daquela mulher. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu costumo colocar a mão dos outros no fogo. Hoje eu coloco a minha. A oração daquele marido ajudou na cura dela. Ele foi um sinal, não é? O Evangelho está mostrando isso. Jesus não atuou a cura, e a cura sempre passava pela mão de uma outra pessoa. E foi isso que aconteceu. E ela revelou para ele. É claro, ela tem dificuldade para andar. Me parece que eles não puderam ter filhos, adotaram. Tem alguma coisa assim. Eu fiquei na parte que me fez chorar nessa aula, nesse dia, né? Quando era a freira. Era meu segundo ano de seminário. Não esqueço disso, as coisas marcam a gente, né? E aí, ela dizia, 7 anos, eu vi e ouvi tudo que você fazia. Isso é amor. O resto, gente, é conversa fiada. Amar é isso. Amar é aceitar perder. Gente, o que esse homem não perdeu em 7 anos? Quantas festas bonitas ele poderia ter? Quantas mulheres bonitas e atraentes ele não poderia ter saído, ter ficado?
Mas ele preferia voltar para a casa dele, pegar o Santo Terço e rezar do lado dela, porque ele fez a escolha primeira. E a escolha primeira dele em Deus, que a escolha primeira é sempre Deus, mas a escolha primeira dele em Deus foi o quê? Foi estar com a esposa dele, foi estar com a família dele, que era aquela mulher. Eu ia falar do restante, mas como eu lembrei da história, a história não fazia parte da homilia, eu vou parar por aqui para a nossa homilia não ser muito grande, mas depois, um dia a gente continua falando, né? É o amor, que é a doação total, fiel e fecundo. Eu demorei quase 1 hora para falar só do amor, porque o padre é empolgado também quando começa a falar, né? Gente, mas procure viver isso no verdadeiro relacionamento de vocês. Tem que ser verdadeiro esse relacionamento. Vocês que são casados, cuidado. Às vezes essa história, padre, eu amo muito mais os meus filhos do que o meu esposo, do que a minha esposa. Entenda que o amor é uma relação que você tem com a pessoa. Não tem amor maior ou amor menor. Se existe um amor maior é só por Deus. Mas por Nossa Senhora, obviamente, né? Agora, eu não posso olhar, a pessoa não pode olhar e falar assim, padre, eu amo mais os meus filhos do que o meu esposo, do que a minha esposa. Não, você ama seus filhos, e eu sei que o amor é incondicional. O modelo de você amar o seu esposo é outro. Tanto é que tem coisa que se faz marido e mulher que os filhos não precisam saber. Perceberam tanto que o amor é diferenciado? Ele é diferente o modo de amar, mas a essência do amor está em quem? Deus é amor. Então onde está a essência do amor? Está em Deus. É nessa essência que eu vou aprendendo a perder todos os dias por causa dos outros. Você que nos acompanha em casa, você que nos acompanha aqui na nossa matriz Imaculado Coração de Maria. Louvado seja Deus, se você a partir de hoje, se não fazia, mas a partir de hoje, comece a olhar o seu esposo como a graça de Deus na sua vida. Você pode até falar, padre, é difícil. O senhor não pode colocar um D na frente dessa graça, não, porque é mais ou menos isso que meu esposo é. Não. Porque a sua santificação vai passar também, a santificação do seu esposo vai ter que passar por você. Rezar por ele. Essa mulher ficou lá entravada durante 7 anos. Tem homens e mulheres, maridos, né? Não dá para falar maridas, porque ficaria melhor para a gente conjugar. Maridos e as esposas, que às vezes já estão também travados há 7 anos. Mas não é pela doença física, não. É pela doença da alma. Eu tenho certeza que a mesma ação de amor que curou aquela mulher, pode curar qualquer pessoa também desse mal de um coração de pedra. Amai-vos as vossas esposas. Mulheres, amai os vossos esposos, os vossos maridos, né? Os esposos. Foi assim que o próprio São Paulo falou. São Paulo nos dá essa grande aula. Que nós possamos viver na pequenez, aprendendo a ser famílias de verdade. Família como a família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Que assim seja.